nós somos firmados na palavra. E quando eu entendo isso, queridos, pode o céu se abrir. Aqui já está abrindo, ó. Pode o céu se abrir, pode acontecer o que for, você vai continuar fiel a Ele, sabendo que a palavra diz que eu vou, e eu vou. O nosso problema, o problema da nossa geração é que nós falamos de Cristo, falamos dos milagres, falamos a palavra porque ouvimos, mas não acreditamos na palavra. Então as coisas não acontecem. Eu fiz alguns slides só para começar uma introdução, porque até o ensino, e a Débora é muito melhor do que eu, sabe disso, que tem algumas categorias que eu ouvindo e eu olhando, eu tenho um grau um pouquinho maior de aprendizado, ao invés só de eu falar aqui, porque vai chegar uma hora que você vai cansar, você vai reparar, na minha gravata se está grande, se eu estou suando, como que está aqui em cima, porque nós acabamos cansando, mas quando eu tenho um objetivo que eu escuto, e eu consigo ouvir, as coisas começam a melhorar um pouquinho mais, eu começo a ficar mais atento para a palavra. Então, não vai ser muito demorado, porque essa não é a minha intenção. A minha intenção é que quando você sair daqui, você reflita na importância de uma escola bíblica e na importância de um culto de ensino, aonde você vai saber, peraí, tem coisas importantes, e eu estou perdendo, e mais, é de graça, eu não tenho que pagar. Tem professores aqui voluntários que estudam em casa, que preparam para dar a palavra de Deus, homens e mulheres tementes a Deus, que pegaram um encargo pesado, porque não é fácil. Eles não é fácil. Você imagina, você prepara uma aula a semana inteira, Marcelo, buscando, pesquisando, chega na tua escola de domingo, aqui tem 2 pessoas ali na tua escola, você vai dar aula para ela como se tivesse 100, não tem importância, mas no fundo você fica assim, poxa vida, me preparei tanto para isso, e infelizmente isso acaba frustrando professores. Tem muitos professores que com o tempo param de se preparar, porque o povo não veio. E nós temos que aprender que nós não precisamos de quantidade, nós precisamos dar o nosso melhor com Deus. Porque quando, eu sou daquele pensamento, pastor Vandinho, quando o negócio é bom, ele atrai a pessoa. Quando o negócio é bom, quando a palavra é pregada boa, quando a palavra tem justificativa, ela atrai a pessoa. Você vai ouvir falar assim, olha, pastor Marcários está pregando de um jeito, pastor Marcários, olha, a escola bíblica com ele lá é fabulosa. Outros vão ouvir e falar, eu quero ver. Por isso que nós temos que entender. E quando eu estava orando, Deus me deu esse texto com esse tema, firmados na palavra para não serem enganados. Porque nós vivemos na igreja, e muitas vezes eu digo com dor no coração, que nós vivemos com muitos crentes miseráveis, crentes mendigos, que não devia ser assim. Jesus disse que a nossa vida seria abundante. As perseguições vêm, mas a Bíblia é clara, elas vêm por amor a Cristo. É quando você fala de Cristo, é quando você anda em honestidade, as pessoas começam a te perseguir, porque a tua luz incomoda. Não venha com perseguição e dizer que é culpa de Cristo, se você foi jogar e perdeu o teu dinheiro em jogo. Não, queridos, a perseguição é clara quando ela é por Cristo. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Eu vou lá, não orei, comprei um carro, vou pagar R$2.000 por mês de pensação do carro, meu salário é 3. E aí eu choro porque eu estou em dívida, estou endividado. Isso é perseguição por causa de Cristo? Não, isso é erro teu. Que a palavra te diz primeiro, ore. E aí ele vai te mostrar para você. O texto está em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz assim, ó: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas sentindo coceiras nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a contos, a histórias de carrochinha. Na introdução, que se quiser até mudar, eu coloquei só para que nós vamos falar um pouquinho. Essa introdução, ó, hoje, queridos, verdadeiramente, nós vivemos a época mais fácil de ter uma Bíblia. Mais fácil. Qualquer lugar você acha uma Bíblia. Você tem Bíblia em livrarias de 10, 15, 20 reais. Você abre o teu celular, você tem Bíblia no teu celular. Você pode ter uma Bíblia offline, que você está aqui, não tem internet, mas ela está funcionando. Como você pode ter uma Bíblia online, no Google, na hora. E além de tudo, você pode ter todas as versões que você quiser. Nunca vivemos um tempo onde a palavra de Deus está disponível para qualquer pessoa. Nunca tivemos um tempo desse, tão fácil, queridos.
Mas, obrigado, Deus abençoe. Mas ao mesmo tempo, nós nunca passamos por uma geração que tivesse tanta falta de interesse na palavra. Nunca passamos uma geração que tem a Bíblia na porta, da cabeceira de cama, dentro do armário, dentro do tablet, no computador, mas nunca passamos uma geração que tivesse tanto descaso pela palavra. Nunca. Eu não vou perguntar para não constranger, queridos, mas é raro se nós perguntarmos aqui: quem leu a Bíblia de capa a capa inteira? Não agora, em todo o seu período de conversão. Se eu perguntar, isso vai constranger, queridos, porque ele é o nosso manual de vida, e eu nunca li o manual que me faz viver. Eu tenho que entender essas coisas. Esse ano eu peguei no pé de um grupo lá da igreja, tem um monte de gente de fora, criei um grupo de WhatsApp, Marcelo, e falei: nós vamos ler a Bíblia de capa a capa todo dia. E todo dia está lá lendo a Bíblia. Tem o Marinaldo, tem a irmã Célia, que revezam, que para aqueles que têm dificuldade, lê o nosso plano de ensino daquele dia. Mas vai ter um grupo que entrou com 80, vai sobrar uns 20, mas vai ter 20 pessoas que naquela igreja vai poder dizer: eu li a Bíblia de capa a capa. Porque é o nosso fundamento de vida, queridos. Nós temos tempo para passar 1, 2, 3, 4 horas no celular, no TikTok, no WhatsApp, mas não temos 10 minutos para fazer uma leitura diária. Nós precisamos entender isso. Nós temos a Bíblia. Eu posso pegar minha Bíblia dentro do ônibus para ir trabalhar. Eu posso pegar minha Bíblia no meu almoço, que eu estou almoçando, almocei. Ao invés de eu dormir, eu posso falar assim: não, esse tempo eu não vou dormir, esse tempo eu vou dar para Deus. Eu tenho a Bíblia o tempo todo. E se você não estiver fazendo falta, eu me proponho, pode me procurar que eu te dou uma. Não é por falta de ler a palavra, nós não podemos errar. E nós já vimos isso, já foi falado. Jesus dizia assim: ó, estão errando porque não conhecem a palavra de Deus e os poderes que tem. Deus está dizendo, queridos, hoje muitos conhecem a opinião de pregadores da Bíblia. Se eu perguntar, vai citar o que Júlio Trovão falou, o que não sei fulano falou. Conhece, segue pregadores, mas não segue a palavra. Aceitam jargões, decoram jargões, mas não decoram o versículo bíblico. Acredita nesses homens de Deus como se eles fossem a Bíblia. Eles não são. A Bíblia é mais. A Bíblia é mais. A Bíblia é mais. Eu tenho que entender isso, queridos. Conhecem frase de efeito, cantam música, sabem citar qualquer louvor, mas não sabem citar uma doutrina bíblica. Agem como se eles estivessem certo, sem procurar que é certo, querido. Não é o pastor Mandim. Deus ungiu ele para te ensinar o que é certo, mas o certo, quando o pastor não está do teu lado, está aqui, ó. Quando você tem dúvida, a tua resposta está aqui, ó. Se nós não voltarmos para a palavra, vamos ser engolidos pelo sistema. Paulo, querido, já alertava isso para você ver há 2000 anos atrás. Ele começou a ver que o cristianismo estava crescendo. Olha, o cristianismo está programado. Olha, expandiu, pastor Vandir. Está indo para todo lado. Está dando certo. Está dando certo como nos dias de hoje. Abre uma igrejinha ali, abre outra para lá. Você vai olhar o quê? Opa, aleluia, maravilha. Está abrindo uma igreja, queridos. Não é abertura de igreja que significa salvação. Glória a Deus. Salvação significa aqui, ó. Você vai achar a verdade aqui. Quando Paulo enxerga isso, Marcelo, ele fala assim: peraí, está crescendo o cristianismo, mas está crescendo a falsa doutrina, está crescendo ensinamentos errados, estão levantando falsos profetas, estão pegando a palavra e ensinando aquilo que o povo quer ouvir, não querem ensinar a verdade, estão com coceira nos seus ouvidos. Paulo já começa a alertar, e ele começa o texto que nós vimos dizendo o que? Chegará, pois virá o tempo, virá. Ele já estava dizendo: a senhora está dando sinais. Ele olhou lá e falou assim: olha, lá em 2025 vai estar desse jeito. Ele dizia, o que ele fala parece que é hoje, era para hoje, pastor Vandir. Que aí ele começa, querido, falar do que tinha que fazer. E viria que tempos que nós não suportaríamos a verdade. E eu posso dizer uma coisa: esse tempo é agora. E infelizmente, se você acreditar em mim ou não, se você acreditar nos teus pastores, nos teus professores, para mim não importa, mas o tempo é agora. O tempo chegou. O tempo chegou que nós
muitas vezes mesmo assembleianos, estamos procurando pastores, pregadores, coaches, que falam o que a gente quer ouvir, que falam, que anunciam o nosso ego, que mostra que eu estou bom, que eu estou certinho. Querido, certo é a palavra. Se não tiver na palavra, está errado. Se tiver distorcendo a palavra, está errado. Mas como eu vou dizer, pastor, se está errado, se eu não conheço a palavra? Se eu não frequento uma escola bíblica dominical? Se eu não frequento um culto de ensino? Eu não aprendi. Então como eu vou usar o filtro da palavra para saber se está certo? Muitas vezes eu estou engolindo veneno e não estou sabendo se está certo. Nós precisamos saber isso, queridos. Por isso que a igreja, graças a Deus, tem investido bastante em formação teológica, em curso teológico, em escola bíblica, em culto de ensino, para tentar despertar o povo. Porque quando nós fazemos isso é porque nós amamos. Eu não quero que uma pessoa, um amigo meu, um ente querido meu, alguém que eu amo, viva a vida inteira na igreja certinho, mas por ele ter tomado uma dose de veneno errada, ele morra. Ele não vai comigo para o céu. Nós precisamos entender isso. Então esse era o contexto histórico de Paulo. E para ter uma ideia dessa última carta, muitos teólogos, muitos estudiosos dizem que é a última carta de Paulo. Paulo estava na cadeia, preso, já esperando o enforcamento em Roma, e ele faz essa carta para Timóteo. Timóteo já era pastor em Éfeso. Então ele faz uma carta para Timóteo, alertando Timóteo: Timóteo, preste atenção, vai vir tempos difíceis, vai chegar tempos difíceis, então cuidado. A igreja de Éfeso já estava indo para esse caminho. Paulo começa a mostrar os sinais de apostasia e de falsos crentes. Timóteo, como nós já sabemos, a maioria sabe, era como se fosse um filho para Paulo. Era como se Paulo tivesse adotado Timóteo, treinado Timóteo, preparado Timóteo para o ministério. Mas ele não poderia morrer, queridos, sem antes despertar Timóteo, através do ensino. E Éfeso era uma cidade que era como nossa cidade de hoje, uma pluralidade religiosa enorme, igreja para cada esquina, cada um para aquele jeito. Já viu que a gente às vezes até escuta conselho? Não está bom aqui, procura uma igreja que se encaixa. Queridos, a igreja que se encaixa está aqui, ó. Aleluia. Não é a placa de igreja, não. Estão pregando errado, estão pregando facilidade, está aqui, ó. Meu Deus. Nós não conseguimos ver a verdade está aqui, ó. Se talvez a pessoa não pôde te mostrar a verdade, procura que ela vai estar aqui. Daqui não tem nada que fique sem resposta. Nós temos um misticismo, uma misturança hoje, mesmo dentro de igrejas que eu já vi, igrejas nossas, misturando, pastor, sincretismo, misturando, não, traz uma rosinha, porque essa rosa, vou orar nessa rosa, essa rosa você vai entregar. Queridos, a rosa de Sarão está aqui, ó. A nossa Bíblia é a resposta de tudo. Porque nós começamos a misturar coisas que não fazem sentido, e quando nós vamos ver, já estamos engolidos pelo sistema e não acreditando mais no que a igreja fazia, não acreditando mais na verdade. Hoje adoram tudo, queridos, e como eu disse até na parte missionária, que às vezes eu tenho a oportunidade, pastor, quando o senhor me dá autoridade, eu vou tirar esse paletó. Fico vendo o senhor magrinho, está com calor, imagina eu. Queridos, quando você vai para fora, você vê uma mistura. Eu vou muito aqui com o pastor Fernando no Peru, e no Peru é tanta religião que não é cristã, região que não é cristã, 6% da população é cristã, o restante não é. Então você vê culto ao que você imaginar, tem aqui. Você vê jornais de tantos, você pega os jornais de fotos de criança que some de páginas, que sumiram para ser sacrifício das outras religiões, que mataram para sacrificar em religiões, aberto, jornal público, jornal normal. Você vê placa de religiões que dá a entender que é para sacrifício, para poder entregar a alma lá. Porque o diabo promete muita coisa, queridos. O diabo promete muitas coisas e por muitos momentos ele dá. Mas o problema é que uma hora ele tira. E quando ele tira, eu já fui espírita. Eu já fui num centro espírita em Santa Rita do Passa Quatro, que era um dos mais conhecidos que tinha, onde tinha um espírito para eles lá, chamado Dr. Fritz. Ele fazia cirurgias espirituais.
Era um negócio diabólico, pastor Heleno. E ia acontecer, mas era. As pessoas saíam de lá como se tivesse operado, andando, entraram sem andar e saíam andando. Saíam com o diagnóstico de curado de câncer. Você ficava perdido. Mas, pastor Roberto, passava 2 ou 3 anos. O mal que foi tirado lá, que Satanás enganou e levou metade da família acreditando naquilo lá, vinha de uma tal forma. Porque o diabo promete, mas ele não cumpre. O que Deus promete, ele cumpre. Glória a Deus. O que Deus promete, ele cumpre. A diferença entre o diabo e Deus é que o diabo às vezes pode te dar um negócio na hora que você quer. Deus te dá na hora que é necessário, na hora que você precisa. Então não pensa que Deus demora, Deus sabe o momento certo para te dar. O maior problema, queridos, que nós podemos ver lá era o avanço da apostasia. O que é apostasia? Apostasia é se desviar da verdadeira fé, é sair dos rumos do verdadeiro evangelho, é ser um apóstata, um desviado. E o maior problema de tudo isso, queridos, é que as pessoas rejeitam a verdade do evangelho, elas estão ficando apóstatas dentro da igreja. Quando elas saem, pastor Vandinha, porque elas já estão apóstatas, elas já saíram do evangelho faz tempo, elas estão esperando o Marcelo entrar e não me dar paz, elas estão esperando o pastor Roberto passar perto de mim e virar a cara sem querer, elas estão esperando um argumento, porque elas já estão desviadas faz muito tempo da palavra de Deus. Elas estão na igreja, mas estão acreditando em outras fábulas, em outras coisas. Por isso, queridos, que o versículo diz, a expressão coceira nos ouvidos significa o quê? Desejo por ensinamentos agradáveis, preferências por mensagens que não confrontem o pecado, busca de novidade, sensação, emoção, rejeição da doutrina sólida, mesmo sendo verdadeira. Vem para a igreja querendo sentir um arrepio, vem para a igreja querendo chorar, vem para a igreja sentindo emoção, queridos. Deus não é Deus de emoção, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de cura, Deus é Deus de transformação. A emoção ela vai te encher aqui, mas quando você sair lá fora, você vai lembrar dos teus problemas lá fora. A emoção que o álcool faz com a pessoa que bebe. Na hora ele enche a pessoa, ele tira o sentido dela, ela acha que está tudo bem, que os problemas foram resolvidos, mas quando cai e ressaca, que a cabeça encosta no travesseiro, ela sabe o buraco que ela entrou. É isso que é se você vai numa clínica de drogado, uma clínica de dependentes químicos. Ele se enche para sentir emoção, para sentir algo diferente. Queridos, a palavra não sente algo diferente, a palavra transforma a tua vida em algo diferente. Aquilo que eu buscava para me encher, eu não preciso estar aqui. Ele me enche todos os dias quando eu acordo. Todos os dias quando eu dobro meu joelho para fazer o meu devocional, eu falo, Senhor, obrigado pela oportunidade de um novo dia, e ele será abençoado para que o teu nome seja glorificado. Eu tenho que entender isso, queridos. Nós precisamos entender isso. Nós não temos que buscar algo. A igreja do Senhor, eu costumo falar isso o tempo todo, ela parece que virou um self-service para o cristão. Ele vem, cata o alimento que ele acha melhor e vai embora para a casa dele. Não é self-service. Você vem aqui para aprender, você vem aqui para ser confrontado, você vem aqui para abandonar os seus pecados, você vem aqui para ser cheio do Espírito Santo e abençoar quem está lá fora. Você não vem atrás dos teus milagres, porque os teus milagres, a Bíblia diz que vão te acompanhar. A Bíblia não diz que você vai vir aqui atrás dos milagres, mas ela diz que se você estiver caminhando com Ele, é os milagres que vão atrás de você. Consegue entender a verdadeira palavra? Isso é a palavra que te diz. Não é aqui que você busca os milagres, porque o milagre vai buscar você. Você pode estar na tua casa lavando uma louça, lavando um carro, assistindo qualquer coisa, e o milagre pode bater na tua porta. Eu estou aqui com você, porque os milagres nos acompanharão. É a palavra que diz isso para nós, queridos. Não sou eu, é a palavra. E como eu vou saber que isso é verdade se eu não tenho contato com a palavra? A escola bíblica, queridos, quando ela foi fundada em 1800 e alguma coisa, o pastor Robert, ele ficou triste de ele olhar que as crianças tinham que trabalhar 12 horas por dia. As crianças não tinham tempo para estudar, as crianças não tinham futuro, o mundo não ia ter futuro. E um dia ele falou, está errado,
Domingo é o dia de descanso para elas, então vamos fazer o seguinte: de domingo vamos sair para a rua catando criança. Vamos catar essas crianças que não tem o que comer, que não tem o que vestir. Traga elas para essa sala. Aqui dentro nós vamos de manhã dar matemática, português, inglês. À tarde nós vamos dar teologia, palavra de Deus, Bíblia, aonde saíram das primeiras escolas bíblicas cristãs, que mudaram a história. Porque era preocupação, a escola bíblica dominical, a preocupação dela é te preparar para enfrentar o que está lá fora. Ela é importante na tua vida, que você veio, meditou no que os professores trouxe, orou, aquilo vai sair dentro de você e vai falar assim: peraí, se eu seguir esse caminho está certo, se eu seguir o caminho que eles me ensinaram está certo. E aí sabe o que faz? Deus vai lá e te abençoa. Você sabe por que Deus te abençoa? Para que Ele seja glorificado, para quando Ele olha para o Tony e fala assim: olha, eu conheci aquele caboclo, não valia nada, mas olha o que Deus fez na vida dele. Eu quero Deus que está fazendo isso na vida dele. Queridos, Deus tem sido tão bom. Esse ano para mim, eu digo, foi um ano, foi uma gangorra de altos e baixos, pastor. Nossa, foi uma loucura esse ano na minha vida, né? Virei o ano, eu estava sozinho há 16 anos, virei o ano com a Beatriz. Dia 31 do ano passado, último dia do ano passado, eu comecei a namorar ela depois de 16 anos sozinho. Deus foi abençoando, abrindo porta. Fui conhecer Israel pela primeira vez na minha vida, que é o sonho da minha vida. Queridos, casei. Olha que isso foi milagre. Isso foi milagre. Casei, mas Deus falou assim: não está muito bom não. Eu te dei uma Beatriz que está te dando trabalho, mas vou dar duas. Aí ele colocou duas, pastor. Eu falei: não, tá bom, estou glorificando. Mas foi o primeiro ano que eu fui dispensado eu tenho 50 anos. Foi o primeiro ano que eu fui mandado embora de uma empresa do nada. Uma semana, um pouquinho antes do casamento. Mas veio um tumulto na minha cabeça. Eu falei assim: não, mas eu confio naquele Deus que me prometeu. Eu confio no Deus que me prometeu. Se Ele prometeu, eu vou passar. Querido, você não vai me encontrar eu em culto, eu na rua, em qualquer lugar, de cara fechada, cabeça baixa. Nunca. Você vai encontrar eu brincando, eu sorrindo. Por quê? O Deus que faz bom na minha vida é o meu campeão. É Ele que todo dia me levanta porque tem bênção, levanta porque tem vitória. Não é fácil, querido. Se eu falar para você que é fácil ser cristão, não é fácil, porque nós temos que rejeitar aquilo que o mundo está oferecendo, que parece ser bom, para guardar o que Deus vai te dar, que você não viu, mas eu tenho certeza que é melhor do que o mundo estava querendo te oferecer. É isso que eu tenho que entender, queridos. Qual era a decisão desses homens lá em Timóteo? Procurar pregações que confortavam os meus ouvidos. Ah, peraí, pastor Vandir pega muito pesado, de aquele pregão não vem não. O pastor David Poderoso, ele prega mais calmo, então eu vou só na pregação dele. Vou no pastor Roberto, não, o pastor Roberto ali dá umas bambuzadas, fala que eu tenho que parar de pecar. Ah, mas eu vou no pregador naquele outro lá, que aquele diz que tudo bem, que Deus salva, que depois que Deus salvou, não preciso mais abandonar o pecado, que é uma vez salvo, sempre salvo. Não, querido, a palavra de Deus vai dizer para você: aquele que se arrepender e crer, será salvo. Se não for assim, não vai ser salvo. Se você vive com teus pecados de estimação, uma hora ele vai te picar e você vai ficar. Por isso que a palavra confronta. Eu muitas vezes não gosto de culto. Nossa, eu só estou apanhando. Mas a palavra de Deus não diz assim, eu amo tudo de qualquer jeito. Ele diz assim, eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. É simples, queridos. Para nós que já somos mais e temos filhos, nós sabemos que a coisa mais difícil na criação é repreender e castigar um filho. É duro para a gente. Mas agora você olha para as famílias que não repreende e castiga, qual que é a criação dos filhos delas? É difícil. Não tem respeito, não tem educação, não respeita o pai e mãe. Vai dar um trabalho lá na frente terrível. Eu já fui conselheiro tutelar. Vai dar um trabalho terrível, porque não entenderam que o castigo e a repreensão é por amor. Quando Deus bate em nós, quando Deus está te confrontando, é porque Ele te ama. Ele quer dizer para você, ei, está errado, acerta aqui. Eu te amo, eu quero ser no caminho certo. Eu quero que lá na frente você glorifique para a minha repreensão. Eu digo para todo mundo que ele foi uma criança terrível. A Bia conhece um pouquinho a minha esposa, que a minha mãe já falou alguma coisa, mas terrível. Terrível. Eu falo, pastor Roberto, acho que eu não conheço com que a minha mãe não me bateu, Vandir. Eu falo para cá, um dia eu levei uma coça, querido, vocês não acreditam, com a espumadeira de arroz. De tanto que eu tentava ela grudou
que eu olhava no espelho e só fiquei com buraquinho, parecia catapora nas minhas costas. Mas eu falo, glorifico a mãe que eu tenho. Se ela não tivesse sido desse jeito, eu não estava mais vivo, queridos. Não estava. Deus é a mesma coisa, se Ele te repreende, se Ele te castiga. Deus não tem prazer em você acordar no domingo. Eu estou cansado, eu não vou para a escola bíblica. Deus entende. Deus não entende, não. Nós tentamos mudar a história. Deus não entende, não. Para com essa conversinha que Deus não entende. Deus não entende, não. Se Deus está usando o público para falar com você, é porque Ele quer que você desperte, que você venha para cá, e que essas horas que você vai investir, Ele vai encher a tua vida de respostas. É isso que Deus quer. Eu estou cansado de Deus entende o quê? Com o seu entendimento você vai para o inferno. Quem entende a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, se eu não pagar o preço, queridos, não funciona. Queridos, tem 5 tópicos que nós vamos passar rapidinho para você ver com base na palavra as diferenças. Tem até umas coisas que eu coloquei ali, heresias que deram algumas origens de coisinhas pequenininhas que passaram na igreja. Pode ir passando rapidinho, O arianismo, deixa eu até virar para cá. O ensinamento que negava a divindade plena de Jesus Cristo, afirmando que Ele foi criado por Deus e Ele não é eterno. O que originou isso? Os TJ. Então eles pegaram uma parte da Bíblia, não estudaram a parte inteira, pegaram uma parte que coçava as orelhas deles, que era o mais fácil de entender, não buscaram a verdadeira com o Espírito Santo e com a palavra. Então eles acreditavam que Jesus foi criado, mas Ele não é eterno, não. Ele era só mais um ser, que o Espírito Santo é só uma força que te move. Ou seja, sem a instrução da palavra, foi criada uma doutrina. A próxima, gnosticismo. Misturava cristianismo com filosofias místicas, dizendo que a salvação vinha por conhecimento secreto. Algumas religiões que saíram dele, Nova Era e Rosa Cruz, mais uma vez, porque saíram. Agora eu te pergunto, queridos, por que tem gente, mesmo com a Bíblia tão disponível na tua casa, na hora que você quiser, vai para uma seita dessa? Por quê? Pensa comigo. Por que eu iria com uma seita daquela ali, mesmo tendo a Bíblia na minha cabeceira de cama? Por uma única coisa: eu não conheço a palavra, eu não conheço a Bíblia. Você pode pegar até a Bíblia deles, tem algumas mudancinhas, mas você vai ver que a Bíblia em base é quase a mesma coisa. Mas como eu não sou conhecedor da palavra, a palavra de Deus diz que os ventos de outras doutrinas me carregam. Então você ficar na tua casa no domingo, descansando, achando que está certo, você está correndo o risco de encontrar uma pessoa lá fora, que tem uma boa dicção, que tem uma boa performance, e ele consegue te levar você para a igreja dele. E sabe o que vai acontecer? Fogo eterno, queridos. Me desculpa dizer, mas fogo eterno. Por isso que nós precisamos conhecer. Pode passar o próximo, mais uma. O Espiritismo, isso eu fiz parte do Espiritismo, por isso que eu consigo dizer, tá? Tem bastante coisa. Ele é baseado, queridos. Por que o Espiritismo é muito acessível a crente, a cristão? Porque ele tem muita coisa do catolicismo. O Espiritismo não nega Jesus. O Espiritismo diz que Jesus é uma alma boa que foi encarnado, e hoje ele é um ser de luz para nos ajudar. O Espiritismo mostra que se você ver, o ataque principal do Espiritismo é em velório, é quando a gente está machucado. Não, peraí aqui, Macário está querendo falar com quem? Vem cá, vamos chamar o Espírito aqui, eu vou escrever o que o Espírito está dizendo. Acho que eu vou olhar a carga. Peraí, ele sabe, queridos. O diabo não sabe da tua vida. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Ele está o tempo todo olhando Marcelo aqui. Marcelo, estou de olho. Uma hora você vai dar uma bombeada. Uma hora eu estou aqui, que a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Eu não conheço a palavra e eu vou achar que eu sou forte. Eu já vi crente apanhar de Satanás, apanhar de tentar expulsar um demônio bater nele. Aquele demônio batendo em mim com a autoridade que Deus me deu, com a palavra que Deus me deu. Ele primeiro tem que ser muito mais forte que eu, porque senão ele não vai apanhar. Queridos, porque nós não temos conhecimento da palavra. E o último que é famoso, e você pode não estar sabendo o nome dele, modalismo ou sabelianismo. Ele entrou em ênfase esses dias para trás. Por quê? Esse pentecostalismo unicista, sabe quem que é?
Voz da Verdade, José Carlos, do Voz da Verdade. Não sei se alguém assistiu um podcast feio dentro de uma briga feroz entre o José Carlos do Voz da Verdade e o pastor Juliano Fraga. O pastor do Voz da Verdade, ele acredita nisso, que não existe trindade, não é trindade. E quando você tire qualquer coisa da Bíblia, um versículo famoso, um refrão famoso que a teologia diz, que acho que todo mundo já ouviu, um texto fora de contexto é um pretexto para criar uma heresia. Eu tirei um texto da Bíblia do jeito que eu queria, criei um pretexto com aquele versículo e eu criei uma heresia, e aí acreditam em mim. Mas quando eu tenho a palavra, quando você vê o Juliano Fraga confrontando ele com a palavra, ele falava de Juliano Fraga palavra, ele falava os pregadores palavra, queridos, contra a palavra ninguém resiste. Contra a palavra ninguém resiste. Você tem a maior arma de fogo na tua vida, você tem uma arma nuclear na tua vida, você tem arma para poder derrubar muralhas, você tem arma para poder curar as tuas enfermidades, você tem arma para poder abrir portas, mas ela está fechada dentro da tua casa, porque você não sabe usar. Eu lembro um dia bem atrás, um patrão meu comprou uma caminhonete nova, e ele é desses caipirão, essas coisas. E aí eu já tinha estudado um pouco daquela caminhonete, fiquei curioso. Ele andava na caminhonete como se fosse um Fusquinha. Ele não sabia que a caminhonete dele tinha piloto automático. Ele não sabia que a caminhonete dele tinha um monte de coisa lá. Ele andava num trem potente, poderoso, como se fosse um Fusquinha sem nada. Não adianta você ter uma Bíblia dessa trancada na tua casa, fechada, ou aberta no Salmo 23 ou 91, que não vai fazer nada. Mas quando ela não está aberta aqui, mas está aberta dentro do teu coração, queridos, saia da frente, Satanás, que você vai passar por cima. Amém, querido? Então siga o tópico rapidinho, até uns minutinhos. Primeiro, pode colocar para mim, a palavra é a base da fé verdadeira. Primeiro, Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então presta atenção, a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, infelizmente, que a gente começa a estudar muito e a gente começa a virar um pouco crítico. Você tem que tomar cuidado, que aí você entra em alguns cultos que você não vê a pessoa pregar a palavra, pastor Vandinho. Você vem no culto, talvez ele, olha, você tem uma ideia. Hoje eu escutei um negócio assim, pregaram uma palavra quinta-feira, poderosa palavra, foi tão poderosa que perguntou para o pregador que palavra que ele pregou. Ele falou que não sabia, tinha esquecido. Você consegue entender a minha indignação? Pastor, a palavra foi tão poderosa, mas eu esqueci qual era. Porque não prega a palavra, porque não estuda a palavra, porque não medita na palavra, porque acha que porque leu 10 minutos a palavra na sua casa, o Espírito Santo vai vir aqui, vai encher ele e ele vai falar. Querido, não, nós somos crentes que nós temos a palavra, a nossa função é falar da palavra, a nossa função é te ensinar a palavra. Doa para nós ou não doa, é a palavra que eu tenho que te ensinar. Por isso que eu falo, ela não estava aqui, a irmã Serena é uma das minhas inspirações que eu pego para pregação, porque ela prega a palavra. Quando ela abre o texto da palavra, você vai sair daqui conhecedor da palavra. Você vai poder chegar na tua casa e dizer assim: ela pregou esse texto e eu uso ele na minha vida, Senhor. Com base nesse versículo, o Senhor vai fazer coisas que os meus olhos não viram. Porque a palavra, queridos, a palavra não vem por emoção, a palavra não vem por ambiente, a palavra não vem por música bonita, a palavra não vem por culto forte que vira piruleta, sai ensinando campainha, não sai, queridos. A palavra que gera fé na tua vida é essa. Se o culto teve palavra, você vai ter fé. Se o culto não teve palavra, você vai dormir no teu banco e vai para casa com os meus problemas. Por isso que a palavra é vida, eficaz, como uma espada de 2 gumes, que penetra a tua alma. A palavra tem que impactar você. A palavra tem que sair daqui lembrando. Muita gente às vezes não gosta do meu estilo, ainda mais da igreja que eu estou. Pastor, eu gosto de pular demais, eu não gosto. Eu gosto de palavra. Eu gosto mais puxado para o ensino. Eu gosto de culto avivado, eu gosto mais de acordo com a palavra. Eu não vou mexer com a tua emoção para me dar glória, não, porque o glória não é para mim, é para Deus. Você dá a hora que você quiser. Não vou forçar você a falar que eu vou dar glória, senão você não vou, querido. A glória é para Deus, eu não tenho glória.
que eu digo para toda a igreja, pastor, você quer dar glória, glória para Deus. Não é porque eu falei, eu deixei de falar. Eu não vou falar para você dar glória. Quando você achar que Deus merece, você glorifica. Isso é a palavra de Deus. Porque a maioria sobe no púlpito querendo movimento, para se achar que ele é bom. O bom aqui é o sol da justiça, não eu. Eu não sou estrela, queridos, porque eu sou um sol. Quando o sol brilha, a estrela desaparece, pastor. Quando eu sei que eu não tenho brilho, eu não tenho, quem tem o brilho é o sol da justiça. Eu sou reflexo dele. Eu tenho que entender, queridos, o crente que não lê a Bíblia, que não vem na escola bíblica dominical, guarda isso. Ele fica fraco, ele fica vulnerável, ele vive por sentimento. Hoje foi bom, hoje não foi bom. Ele se abala facinho, sabe? Não deu a paz. Vai estudar a Bíblia, queridos. Mas passou perto de mim, nem olhou para mim. Vai olhar para Cristo, é Ele que importa olhar para você. Entenda, crente que não lê a Bíblia fica o crente xodó, o crente Nutella. Não me toca, não me corrige, pastor. Não me corrige. Vai estudar a Bíblia, querido. Vai aprender a palavra de Deus. Vai vir para uma escola bíblica dominical. Que quando você vê um homem de Deus te chamando a atenção ou te corrigindo, você vai levantar a mão e falar assim: obrigado, Senhor, que Ele está me ensinando o caminho certo. Não confie em líder que só bate nas tuas costas, mesmo em pecado até tá bom. Vai passar. Fica aqui, pastor. Não, já você abandona esse pecado, vai vivendo nele, vai vivendo nada, querido, pecado é do diabo. Nós temos que entender isso, gostando ou não. Pode ser que o pastor nem deixa eu voltar aqui, querido, mas não tem problema não, porque Deus quer que eu fale, eu vou ter que falar, né? Então eu não tenho jeito não, tá? Falei, eu podia ter me chamado para um culto de missão, né, Tony? Era mais fácil. Aí o Marcelo falou, é palavra, tem que fazer o povo ouvir a palavra. Eu falei, tá bom. O Senhor quer, Deus, então vai. Então entenda, queridos, sem palavra não há firmeza. Faça uma reflexão facinha na tua vida. Reflete para ver se os problemas que às vezes você está deixando entrar na tua vida, se não é por falta de uma escola bíblica, se não é por falta da palavra. Reflete isso na tua vida. Será que eu estou tanto dodói? Não é por causa de eu não frequentar uma escola bíblica, um culto de ensino, de eu não ter um compromisso de ler a palavra. Queridos, seja sincero, 10 minutos do teu dia é muito para você ler a Bíblia? Não estou dizendo uma hora não. 10 minutos diário é muito? E eu faço uma prova com você, eu volto daqui a um ano. Se você ler 10 minutos dela durante todo o dia, nesse ano inteiro, e chegar daqui no ano que vem, eu vim aqui, você falar para mim, não adiantou nada, eu faço prova com você. Você vai ver como a tua vida transformou. Como aquilo que você sentia dodói, você já não vai ter mais força. Você vai dizer, ixi, está arrebatado, sai fora disso aqui, isso aqui não vai me tirar da presença de Deus não. Nós temos que entender isso, queridos. Segundo tópico, a palavra é a defesa contra o engano, como já foi dito aqui, Mateus 22, 29. Errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Jesus diz, o erro não é por falta de poder. Olha, presta atenção no texto. O erro não vem por falta de poder. O erro não vem por dom espiritual. Acredite ou não. Jesus disse que vai chegar aquele dia, vai vir nele e vai falar assim, Senhor, mas no teu nome eu curei aí, ó. O Senhor me deu dom de cura. Ah, mas no teu nome, o Senhor me deu discernimento de espírito. Eu boto a mão, Satanás sai correndo. Jesus vai virar para ele e vai falar o quê? Afasta, não te conheço. Dom espiritual não salva. Cuidado. Voz bonita no louvor não salva. Cuidado. Pregação bonita e eloquente não salva. Cuidado. O que salva, queridos, é a verdadeira palavra. Quando você conhece a verdadeira palavra. Uma coisa bem forte, queridos. Satanás não precisa tirar a Bíblia de você. Satanás, Marcelo, não precisa tirar a Bíblia de mim. Eu posso andar, pastor, com a Bíblia o dia inteiro debaixo do meu braço. Posso fazer o que eu quiser. O que Satanás precisa para te destruir é só uma coisinha. É não deixar você ler. Só isso. Só isso. Ele não precisa
tirar a Bíblia da tua mão. Ele não precisa entrar na tua casa e queimar tuas Bíblias. Ele não precisa botar um vírus no teu celular. Ele só precisa fazer você entender que você não precisa ler. Vai assistir um Netflix, que é mais fácil que você ler a Bíblia. Vai fazer um bate-papo no WhatsApp, que é mais fácil que você ler a Bíblia. Vai assistir vídeo no Quai, no TikTok, que é mais fácil que você ler a Bíblia. É só isso que ele põe diante de você. Ele põe algo que não deixa você abrir a tua Bíblia, porque ele sabe que se você acha que com a Bíblia você vence ele, você já está morto. Entenda isso, queridos. Quando a palavra sai do centro da tua vida, entra o quê? Pregações que te agradam o ego, evangelho sem cruz, graça sem arrependimento, prosperidade sem santidade, Cristo sem renúncia. Quando a palavra sai do centro da tua vida, queridos, entra tudo que não presta. Aí fica mais fácil. Fica mais fácil de eu ouvir um culto que fala bem no meu ego, que enche no meu ego. Fica mais fácil de eu ver coisas que me alegram minha alma, porque não é palavra. Eu gosto muito e falo muito disso. Eu gosto, já ouvi muitas pregações, por exemplo, do David Leonardo. Arrasta até multidões. Mas você vai ver, ele não vai ver ele repreendendo um pecado verdadeiro no ato. Por quê? Porque ele foi pregar, chamado, que chama até de pregador coach, que a função dele, de alguns pregadores, o que é? Te levantar a autoestima. Sabe a pregação dele? Você pode, você vence, você consegue. E eu desminto para você, tudo mentira. Quem pode é Cristo, quem vence é Cristo, quem liberta é Cristo. É Ele que faz a tua vida. Graças a Deus. Eu não preciso de autoestima para mim, eu preciso de um alto Deus do alto, que vai dizer, você vai vencer. Em mim, você é mais do que vencedor. Em mim, o que eu prometo vai ser cumprido. Não é você que é forte, é Deus que é forte. Não é eu que venço, é Deus que vence as minhas batalhas. Quando eu acho que sou eu me torno um Saul e eu caio. Terceiro tópico: a palavra é o documento oficial de verdade. 1 João 4:1. Não creiais a qualquer espírito, mas provai os espíritos que procedem de Deus. Se não está na Bíblia, não vem de Deus. Se contradiz a Bíblia, é mentira. Se acrescenta além da Bíblia, é engano. Se retira da Bíblia, é heresia. A Bíblia é o padrão, a Bíblia é a regra e a Bíblia é a voz final. Se não está na Bíblia, queridos, não está, não existe revelação. E olha uma igreja que gosta do reteté de revelação, hein? Que fica implorando para que revele. Eu vou dizer para você, a maior revelação está aqui, ó. A maior revelação está aqui. Queridos, eu já vi um dia um pastor descer do púlpito e um amigo meu está sentado do meu lado, Mancete. Ele virar para o meu amigo e falar assim: Deus está me mostrando que esse ano você casa. Ele tinha até uma menina. Olhei para a cara de Jesus. Depois do queixão, Daniel, você está traindo a mulher. Queridos, sabe por que não levam a crédito? Sabe por que não levam a crédito? Os pastores me ajudam aqui. A Bíblia diz que, nós ouvimos toda a profecia, mas aquele que que lança uma profecia e ela não cumpre, o que ele é? Falso profeta. Consegue entender o peso disso? Se eu saio daqui na minha carne, porque quando Deus fala, Deus profetiza, eu acredito, eu recebo. Se alguém quiser profetizar e for de Deus, eu recebo. Mas se Deus falar que não é de Deus para mim, eu vou desmentir na hora. Porque a palavra de Deus te dá argumento. É isso que eu tenho que entender. Gente que quer chegar em mim e falar assim, um chegou em mim e falou assim: a tua empresa vai prosperar. Eu falei assim: a única empresa que eu trabalho é para Cristo. A única empresa que eu tenho é o ministério de Cristo. Não tem mais nada, eu não tenho empresa. Mas você vai ter, mas eu não quero. Entendeu por quê, queridos? Porque a palavra de Deus é a maior profecia. Enquanto você ficar procurando profetas que vão em igreja aí, procurando que agora vai vir um profeta que revela. Eu te mostro esse profeta que revela. Aqui revela. E aqui não tem erro não. O que falar, doa ou não doa, vai doer. Quarto, a palavra é arma de guerra. Efésios 6,17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente que está em guerra espiritual o tempo todo. O tempo todo. Exemplo disso bem simples. Daniel orava. A Bíblia diz que no primeiro dia Deus ouviu a oração dele. Mas quantos dias levou para ele receber a bênção? 21. Por quê?
Porque tinha dois brigando lá. Lembra do texto? O príncipe da Pérsia e Gabriel. Até Gabriel estava lá brigando lá. Deus não poderia ser fácil e falar assim: sai da frente, príncipe da Pérsia. Mas Deus queria mostrar que nós vivemos guerra espiritual. Paulo diz: a tua batalha não é contra o teu irmão, não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra as áreas espirituais. Se a batalha é espiritual, queridos, Efésios vai dizer que a nossa espada está aqui, ó. Tem gente querendo batalhar sem espada. Você vai entrar numa guerra sem arma? Só se você quiser morrer, queridos. Muitos estão indo para o combate desarmados. Quem não conhece a palavra cai fácil, se desespera rápido, é levado por vento de qualquer doutrina, acredita em qualquer mensagem porque não sabe discernir. Mas quem tem a palavra, o discernimento aumenta, a autoridade aumenta, a vida espiritual se firma e Satanás não engana. A coisa mais gostosa que tem quando a gente começa a ministrar e fica perto de homens poderosos que nem esses aqui, queridos, é quando você chega perto deles e você sabe a autoridade que eles têm. Quando eles falam da palavra, eles falam com autoridade. Quando eles pregam a palavra, eles pregam com autoridade, porque eles sabem que eles estão pregando. Quando você chega na palavra da pessoa que ele diz, ela vai te dar um conselho e ela não tem certeza do que ela vai falar, eu não vou falar para o meu irmão não magoar. A minha família sabe que eles mais passam comigo, que é um problema, o pastor Bandinho. Eu não sei contar mentira de jeito nenhum. Meu pai era muito mentiroso, eu peguei trauma. E eu não sei contar a verdade. Então, a minha esposa até fala assim: pastor Helena, se eu perguntar ele vai falar. Eu sempre falo: não pergunta, se não quer ouvir. Porque se vai perguntar, eu vou responder. Se vai doer, o problema não é meu, mas que eu vou dizer: está errado, se conserta, se converte, se alinhe. Porque Deus cumpre aquele que é fiel a Ele. Queridos, último, a palavra não é para ser apenas ouvida, é para ser vivida. João 8, 31 e 32 vai dizer: se permaneceres na minha palavra, conhecereis a verdade, vai liberar. Jesus não disse se acompanhar no ministério. Jesus não disse com o pastor Vandinho que o senhor que não é um pastor para mim. Mas Jesus não disse: acompanhe o pastor Vandinho que você está tranquilo. Deus não disse isso não. Deus pode dizer para mim: acompanhe o que ele está aqui ensinando, que ele vai te ensinar a verdade. Por isso é importante a escola bíblica. Acompanhe o que a escola bíblica está dizendo, que ela vai te ensinar a verdade. Vai doer, vai confrontar, mas você vai aprender. Jesus não diz assim: ó, se você sentir um arrepio, está salvo. Não, querido, não diz isso não. Jesus não diz: se você cantar louvor e encher, está tudo certo. Não, ele diz: ó, mas se permanecerem na palavra, a libertação não está na emoção, está na palavra, na verdade aplicada. Para encerrar, queridos, conclusão: o problema da igreja moderna, então nós aprendemos que o que? É falta de Bíblia? Nosso problema na igreja, em casa sua, é falta de Bíblia? Não, você tem aqui. Eu duvido quem tem um celular que não tem uma Bíblia aí. Então o problema nosso na igreja não é a falta de Bíblia, mas é a falta de compromisso com a Bíblia. É esse o problema. Então quando você falta à escola bíblica para descansar, não pense, queridos, que você vai estar melhor à tarde porque você descansou de manhã. Você está perdendo terreno espiritual, você está perdendo bênçãos. Compensa acordar mais cedo, dorme na parte da tarde, dorme à noite mais cedo, mas acorde e vem. Porque você vai ver mudanças na tua vida. Você vai começar a receber coisas, você fala assim: ó, foi eu começar a vir, as portas abriram. Você vai começar a testemunhar. Queridos, muitas vezes nós estamos cansados. Hoje eu acordei, eu falei para minha esposa hoje, eu estava tão cansado hoje. Ontem eu fui trabalhar na sede, aqui no Icaraí, a gente reveza, né? Meio turno um trabalha na porta, meio turno o outro, você senta. Jesus, eu cheguei lá às 5h30. E aí eu tenho um sapato confortável, mas ele está meio velhinho, pastor Macário. Aí a beleza da minha filha ali: mas tá tão feio, pai, pega um outro ali. Aí as duas vão lá e escolhem o sapato para mim, Marcelo. Coloquei um sapato que eu senti até o risco do piso aqui no chão. Jesus, cheguei 5h15, me colocaram lá no último andar que não venta. Até a hora que acabou o culto, 9 e pouco, eu empelava direito. Eu falei: Jesus, eu não posso sentar. Eu encostava no gancho do lado, eu pendurava no vidro. Aí eu falei assim para elas: puxa, amanhã eu estou querendo dar um balão na escola bíblica.
estou muito cansado. Não, porque não é ficar em casa que eu vou descansar. Eu vou descansar se eu me alimentar da palavra. Queridos, a apostasia não começa quando alguém abandona a igreja. Ela começa quando alguém abandona a palavra. Não começa quando ela abandonou. Quantas vezes você leu a Bíblia na tua casa esta semana? Mês passado? Este ano? Quantas vezes você veio na escola bíblica que teve a oportunidade de estudar a palavra 1, 2 horas? Deus hoje te chama a igreja para quê? Para voltar para o estudo, para voltar para a meditação, para voltar para a doutrina, para voltar para o fundamento, para voltar para a escola bíblica. Aleluia. Preste atenção nisso. Você tem uma escola bíblica que é abençoada. Não perde isso, querido. Não perde. Pague o preço de acordar cedo para poder vir para cá. Tudo com Deus, acredite ou não, é sacrifício. Eu tenho que rejeitar as minhas paixões carnais. Eu dormi até mais tarde para vir para uma escola bíblica. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém, queridos? Mas, Senhor, eu agradeço a oportunidade e espero que Deus continue falando com você.